Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos alegres, felizes aqui em nossa casa. Estamos aqui com o pastor Léo, a Sara que está nos auxiliando neste vídeo, nesta ministração, nesta noite. E eu quero dizer a vocês que estamos com muita saudade de todos, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos da nossa igreja, dos nossos amigos, irmãos. Saudade de termos um contato físico, né? Nos abraçarmos. Mas é um tempo que estamos tendo eu creio que muito valioso de estarmos também com a nossa família, né? Nesta quarentena. Momento em que estamos aproveitando muito para estreitarmos ainda mais os laços da família, fazermos diversas atividades juntos, e isso é válido também, né? É um tempo preparado por Deus, porque a Bíblia nos diz que não há nenhuma folha sequer que caia de uma árvore sem que essa seja a vontade de Deus. Então, Deus tem permitido este momento, este tempo que estamos vivendo e passando. E a palavra de Deus diz que em tudo nós temos que dar graças a Deus. Então vamos aproveitar este momento, antes de nós ministrarmos uma breve palavra para o seu coração, da parte do Senhor para a sua vida, a sua família. Antes disso, nós vamos fazer uma breve oração, agradecendo ao Senhor, louvando a Deus, porque estamos bem, estamos com a nossa família, Deus tem nos abençoado e tem nos protegido. Graças a Deus, aqui em nossa cidade estamos vivendo um tempo abençoado, né? E eu creio que Deus está conosco, está contigo, está com a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar então, pastor? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus eterno, nós te rendemos graças, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, que temos para compartilhar da Tua Palavra, meu Deus. Pai. Obrigado. Senhor, meu Deus querido, cada família, homens, mulheres, jovens, crianças, obrigada, Pai, adolescentes, Senhor, que estarão vendo e ouvindo esta mensagem, meu Deus, que o Senhor possa alcançá-los, Pai, de uma maneira sobrenatural, Senhor. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre cada lar a graça, a bênção, o poder, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Alcança cada família, Senhor, através da Tua palavra. Que seja uma palavra de alimento, uma palavra de fortalecimento, que possa chegar ao coração dos homens, mulheres, crianças, jovens, no nome de Jesus, Pai. Assim nós te pedimos, Deus. Nos abençoe nesse momento tão precioso, Pai, tão maravilhoso, de compartilhar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nós estávamos meditando na palavra do Senhor e Deus, como sempre, tem falado ao nosso coração. Amém? E essa ministração está lá no livro de Hebreus, esta palavra que eu quero ministrar ao seu coração, da parte de Deus, está no livro de Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso 37, diz assim a palavra. Hebreus 10, 37. Depois nós iremos adentrar no capítulo 11. Diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e que são salvos. E aí no versículo 11, no capítulo 11, verso 1, o autor ele nos dá uma definição, talvez algo aproximado daquilo que realmente a fé significa. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos. Amém? Glória a Deus. Esta palavra é poderosa. Esta palavra vem de Deus ao nosso coração nesta noite. E eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, porque é algo tão importante quando nós entendemos, compreendemos o plano de Deus para as nossas vidas. Quando nós entendemos qual é o propósito que Deus tem, o que Deus quer nos ensinar, o que Deus tem, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E pela Bíblia, pela palavra que acabamos de ler, nós entendemos que Deus, Ele deseja, o propósito dele é que a gente viva pela fé. E há uma outra palavra que diz que nós não andamos por vista, e sim pela fé. Quem é de Deus, quem crê no Senhor, anda pela fé e não por vista. Isso significa que não deveremos andar por aquilo que vemos, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que estamos passando, aquilo que estamos presenciando aqui neste mundo. Pelo contrário, temos que andar pela fé. Este é um ensinamento importante da palavra de Deus, que nos fala a respeito de um estilo de vida diferente, um estilo de vida criado pelo próprio Deus e mostrado através de Jesus. Como que se vive pela fé? Como que nós devemos realmente andar pela fé? E o Senhor fala ao nosso coração durante esta semana, quando eu meditava e orava ao Senhor. E Deus falou muito forte a respeito de um termo que eu não tinha ainda usado na minha vida. É um termo que Ele falou ao meu coração a respeito de praticarmos a fé. Quando eu falo viver pela fé, eu entendo, pela palavra de Deus, que é nós praticarmos a fé. A fé nada mais é que uma prática. Não adianta nada nós falarmos apenas, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio, eu tenho fé. Isso não é o bastante. A fé, ela é algo que precisa ser praticado em nossas vidas todos os dias. É uma atitude que eu tomo todos os dias. Eu tenho fé. E quando eu pratico a minha fé, eu vivo de forma diferenciada. Eu vivo de forma inesperada. Aquilo que muitas vezes as pessoas estão esperando, aquilo que todo mundo está praticando, eu não pratico. Aquilo que todo mundo está falando, aquilo que todo mundo está acreditando que vai acontecer, eu não acredito, porque eu sei naquilo que eu tenho crido e aquilo que eu conheço do meu Deus. E aqui a Bíblia nos fala, no versículo 38 do capítulo 10, mas o meu justo viverá pela fé. Olha qual é o conceito que Deus ele nos trata. Olha a maneira como Deus espera que nós vivamos. O meu justo viverá pela fé. Este é o conceito de Deus a respeito da tua vida, meu irmão. É isso que Deus espera de você, que você viva pela fé. E quando eu falo viver pela fé, eu falo praticar a minha fé. E tem uma história muito interessante, que eu gosto muito, que se encaixa perfeitamente nesta dinâmica de praticar a fé. Eu vou contar a você. Havia uma cidade em que todas as pessoas estavam muito angustiadas porque já passava de um ano que não chovia naquela cidade. E não chovia, não havia chuva, a chuva não caía do céu. E a igreja se levanta em oração. A igreja daquela cidade toma uma posição de acreditar e orar e fizeram uma campanha de oração na igreja. E eles por diversos dias estavam indo para a igreja, mas a oração não era atendida. Não vinha chuva para a terra. De repente, numa certa noite em que eles foram para a igreja orar,
todas as pessoas foram se reunir para aquela campanha de intercessão, de oração, para que a chuva caísse do céu. Um menininho de apenas 5 anos chega com a sua família na igreja e as pessoas começam a olhar diferente para ele e dizem assim: ué, o que você está segurando aí na sua mão? O menino disse: um guarda-chuva. E as pessoas dizem assim: mas você está ficando maluco? Nossa cidade já faz mais de 1 ano que não chove. Por que você trouxe um guarda-chuva? Não entendi. As pessoas riam, as pessoas acharam estranho. E aquele menino, ele trouxe, usado pelo Senhor, ele trouxe uma palavra de ânimo e de esperança para aquelas pessoas. E ele disse assim: olha, eu trouxe este guarda-chuva porque eu tenho fé que a nossa oração hoje mesmo será atendida. E antes mesmo de nós sairmos aqui da igreja para voltarmos às nossas casas, a chuva já estará caindo do céu. E eu te pergunto, que você possa estar refletindo nisso. Quem ali naquela igreja realmente teve fé? Quem realmente ali estava praticando a fé? Você consegue compreender a diferença de nós apenas declararmos que temos fé e realmente praticarmos a fé? A prática da fé é isso, é nós agirmos pela fé. E agir pela fé, nós temos aqui uma instrução no capítulo 11 de Hebreus. Praticar a fé significa nós termos a certeza daquilo que nós esperamos. O que você espera para a sua vida, meu amado, minha amada? Nesta época em que o mundo está com medo, nesta época em que o mundo está assolado por um vírus, uma doença terrível, que as pessoas estão sem muitas vezes esperança, qual tem sido realmente a nossa prática de fé? Qual tem sido realmente, o que nós estamos esperando? O que você tem esperado do Senhor, meu amado, minha amada? Nós esperamos que Deus possa estar nos abençoando a cada dia mais, abençoando a nossa família, protegendo os nossos, protegendo a nossa cidade, trazendo, prosperidade. Tudo isso nós temos orado, para que Deus traga um novo tempo para a sua igreja, para os cristãos da terra, e que nós possamos aprender, que nós possamos tirar esse tempo em que o Senhor, neste momento, tem feito com que o mundo pare. Porque, como eu disse antes, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se tudo isso tem acontecido, é porque Deus está permitindo. Não dependemos de mais nada além do Senhor, dependemos de Deus. Talvez muitas pessoas estavam andando, vivendo de uma maneira em que pensavam que dependiam do seu trabalho, do seu dinheiro, dos seus status sociais, da sua... Irmãos, nada disso. Quando Deus quer, quando Deus ordena, a palavra diz que todo o poder está no nome do Senhor. Então é o momento em que nós refletirmos e realmente entendermos: eu tenho vivido pela fé, eu tenho praticado a minha fé, porque praticar a fé significa tomar uma decisão de viver pela fé. Viver pela fé. As nossas atitudes devem ser embasadas na fé. E quando eu entendo isso, eu não creio naquilo que o mundo está falando, mas eu creio naquilo que Deus tem falado no meu coração, nas promessas. Eu não tenho medo porque eu creio que Deus está cuidando de nós, que Deus está nos protegendo, que Deus está nos guardando, que o melhor de Deus vai acontecer na nossa vida, que as promessas de Deus irão se cumprir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seguindo na mesma visão aqui da pastora, e eu quero ler com você a palavra de Deus
O livro de Tiago fala sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, ou seja, mais praticante e zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Olha o que a Bíblia diz, no versículo 25. Porém, a pessoa que observa atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, e que na minha versão diz mas praticante e zeloso, né? Tem algumas versões que falam operoso praticante, será muito feliz em tudo que ele empreender, em tudo que ele fizer, tudo que ele colocar as mãos para fazer. Quando nós entendemos a prática da palavra de Deus. Ter fé, praticar a palavra de Deus. Viver pela fé, viver a prática da palavra de Deus. Nós cremos na palavra, a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra de Deus nos dá entendimento e nos dá sabedoria para nós enfrentarmos momentos difíceis, momentos de dificuldade. E só vamos entender a fé e viver realmente, praticar a fé em momentos difíceis, em momentos de crise. Quando está tudo bem, você como está tudo legal, então as pessoas não se fala muito sobre isso. Mas quando a gente entra em uma situação em que nós estamos hoje vivendo, olhando para a sociedade, olhando para o mundo todo, nós temos que entender o que? Deus está nos dando a oportunidade de vivermos pela fé, praticarmos a palavra, e a palavra nos fala da fé. Eu acredito na palavra como? Pela fé. Eu entreguei minha vida a Cristo por quê? Pela fé. Eu vivo a palavra e pratico a palavra pela fé. E a Bíblia diz aqui, sede praticantes, versículo 22 de Tiago, capítulo 1, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então Deus não quer cristãos, né, que simplesmente, como diz assim, somente ouvintes, só ouvinte. Deus deseja o crente autêntico, o cristão autêntico, a pessoa que serve a Deus tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira, tem que ser íntegra, ela tem que estar alicerçada na palavra. Ela não pode ser somente ouvinte. Como a gente comenta até mesmo agora, como nós não temos tido culto na igreja, a gente fala assim, os simpatizantes da obra de Deus. Deus não quer só simpatizantes da obra de Deus. Deus não quer que você seja somente simpatizante, ouvinte. Eu gosto de ouvir a palavra do pastor, da pastora. Eu gosto dos hinos que cantam na igreja. Estou com saudade de ouvir os hinos. Não, não é somente isso. Eu tenho que ser praticante da palavra. Praticante. E a Bíblia diz, sede praticante da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo a você mesmo. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não pratica a palavra, ele é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Tem como você que está me ouvindo agora, me assistindo, você vai ao espelho, você vai lá, lava o seu rosto, escova o seu dente, penteia o seu cabelo, as mulheres aí fazem maquiagem, né? Se cuida, o homem faz a sua barba e assim por diante. Você reconhece o teu rosto, você reconhece. Se você sair em qualquer lugar, você vê uma foto, um outdoor, por exemplo, você vai ver lá o teu rosto, você vai reconhecer, olha, tem uma foto minha ali, quem colocou ali? Você vai reconhecer o teu rosto. Mas a Bíblia diz que aquele que é negligente,
Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, ele é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de se admirar, de olhar no espelho, sai dali e logo esquece a sua aparência. Então o que Deus quer dizer com isso? O que nós queremos, a palavra de Deus está nos ensinando agora? Nós não podemos viver somente aquele momento. Eu fui no espelho, me olhei e tal, agora beleza, vou para casa, acabou a conversa. Ou seja, eu vim, ouvi a palavra, recebi a oração e acabou. Não, Deus quer a prática. Deus anseia que você pratique a palavra, que você viva a prática da fé. E a prática da fé é viver a palavra de Deus, é você viver alicerçado na palavra de Deus. E aí a Bíblia fala mais, porém a pessoa que observa atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, a lei de Deus é a lei perfeita. Viver pela fé é viver a liberdade que Deus nos deu. E olha o que a Bíblia diz, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, mais uma vez dizendo, olha, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que ele empreender. Então nós queremos a felicidade, hoje a gente anseia que esse momento acabe, que anseia que tudo isso se resolva. Nós queremos que tudo isso mude, que tudo isso nós estamos orando para que isso aconteça. Mas a Bíblia diz, o Senhor quer que nós, eu e você, pratiquemos a palavra de Deus. Viver a palavra, a prática da palavra em nome de Jesus. Amém. E para nós concluirmos essa palavra, praticar a palavra é no meu dia a dia. É nós adotarmos uma postura de cristãos. Nós estamos lendo vários textos, estamos ouvindo várias reportagens, mensagens que nos falam que como nós vamos sair dessa situação? Melhores? Piores? Né? O que vai acontecer depois dessa epidemia, dessa pandemia? Como que nós vamos sair disso? O mais importante é nós avaliarmos isso. Que você possa, que eu possa, que nós possamos realmente nos reinventar, que nós possamos melhorar, não apenas em aspectos práticos, mas em todos os aspectos da nossa vida. Principalmente no aspecto espiritual, com relação a praticarmos a nossa fé de maneira diferente do que havíamos feito até agora. Que nós possamos nos dedicar mais a Deus. É para isso que Deus tem nos chamado a atenção. Vimos que de nada adianta, nada resolve a nossa situação. E algo que eu tenho meditado muito, chega um momento da vida do ser humano que o seu dinheiro não vale nada, que os seus bens não valem nada, que o tempo em que ele gastou trabalhando, fazendo tantas coisas, não valem mais nada. Chega um momento em que nós apenas teremos a nossa fé. E a nossa fé é algo que precisa ser praticado. É algo que precisa ser cultivado, cuidado, de uma maneira diferente do que havíamos feito até hoje. Talvez essa seja a maior lição que nós possamos tirar de tudo isso. Colocarmos Deus em primeiro lugar. Colocarmos o Senhor na frente de todas as coisas. Temermos mais a Deus. Nos reunir mais com as pessoas que são mais importantes na nossa vida, que é a nossa família. Buscarmos a Deus, servirmos ao Senhor de maneira fiel, de maneira que realmente possa servir de testemunho para outras pessoas. Que eu e você possamos aprender e entender que precisamos praticar a fé, obedecer a palavra, viver pela fé, confiar mais em Deus, obedecer a palavra de Deus, sermos fiéis à família, fiéis à igreja, fiéis aos líderes, aos nossos líderes. Todos nós temos os nossos líderes espirituais. E é isso que realmente identifica alguém que vive pela fé. Amém?
Nós vamos orar, nós estamos aqui com o nosso copo com água. Quero que você também possa estar juntando a sua família agora neste momento. Nós vamos orar e depois você compartilha deste copo com água também com a sua família, para que no ato profético nós possamos ser abençoados, fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, porque podemos entender que o Senhor espera de nós que nós vivamos pela fé, praticando realmente a fé. E quando eu tenho fé, eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas de que meu Deus está comigo, de que Deus irá nos livrar de todos os males, de que nós somos mais do que vencedores, de que nós podemos tomar posse das promessas de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e nós não precisamos temer o mal, mas o Senhor está conosco todos os dias, porque nós temos um padrão de vida, e o nosso padrão de vida é o padrão da fé. Nós vivemos pela fé. Senhor, nós te agradecemos. E agora, Pai, eu quero clamar ao Senhor que visite os lares. Visite a família agora, Pai, através do teu poder. Que o Senhor esteja tocando em todas as famílias, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a tua bênção, Senhor, desde o mais idoso até o mais pequenino, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal, e nós consagramos ao Senhor este copo com água, que ao beber dele, a família seja abençoada, que através de um ato profético, meu Deus, a cura divina esteja entrando no corpo, esteja, Senhor, a bênção do Senhor sendo, Senhor, derramada sobre a família, casa, o lar de cada um. Nós declaramos a bênção do Senhor. Nós oramos também pela vida, meu Deus, do Wagner, do Mateuzinho, que estão de aniversário hoje. Que o Senhor esteja abençoando eles, guardando essas crianças nas suas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém. Pode beber do seu copo com água. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você possa ter um final de semana abençoado na graça do Senhor. Amém.